Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você, um programa voltado para refletir temas da nossa cidade, Volta Redonda região. Hoje nós vamos conversar de um tema de grande importância, não só para a nossa cidade e região, mas um tema que está na pauta nacional. É um tema relacionado às questões ambientais. Para conversar sobre esse imbricado tema, em Volta Redonda especificamente, nós estamos com o professor Marcos Vinícius Faria Araújo, que é professor de universidade aqui da região, um especialista na área ambiental, está nesse momento fazendo sua tese de doutorado, e um consultor ambiental que também passa por umas colaborações pontuais ao movimento Ética na Política nas questões ambientais. Professor, tudo bem? Tudo bem, Zezinho. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Pois é, professor, é um tema assim que faz muita gente correr dele e faz muita gente a buscar conhecimento sobre ele. E para a gente começar a conversa, nós vamos falar de uma coisa importantíssima. Volta Redonda tem um marco de desenvolvimento, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. E ninguém nega isso. Certo. Desenvolvimento e sustentabilidade, essas coisas se encontram em algum lugar ou nunca vão se encontrar? Olha, Zezinho, é uma questão muito interessante isso que você está levantando, porque no início de toda essa discussão relacionada ao meio ambiente, existia a ideia de que o ótimo era não ter poluição nenhuma, ou seja, poluição zero era o ideal. Hoje nós sabemos que a poluição zero significa não ter gente no planeta. Pois é. Ou a fábrica está fechada, está parada. Então nós não queremos isso. Para vir aqui para o programa hoje, alguns de nós vieram de ônibus, vieram de carro. O carro tem aço, o ônibus tem aço e tem outros componentes. Então, e agora, por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio, tem energia elétrica para que a gente possa passar aqui o programa. Perfeito. Essa geração de energia elétrica, ela tem os seus impactos ambientais, que não estão aqui no estúdio, estão longe, ou mesmo o ônibus tem os seus impactos ambientais lá do aço e dos componentes de plástico, etc. Então existe um nível de poluição que nós desejamos. E isso, numa matéria que nós estudamos chamada economia ambiental, é chamado de poluição ótima. É um nível de poluição aceitável, aquilo que a nossa geração considera adequado e necessário. Homens e mulheres que detêm esse saber têm administrado bem uma certa harmonia, esse equilíbrio em função das coisas que está se vivendo? Há essa consciência? O problema, Zezinho, começa no sentido de que os recursos naturais do planeta, eles são finitos. Nós temos um estoque de água, um estoque de ar, um estoque de vegetação, de flora, de fauna no planeta. E nós temos um desejo quase que sem limites, né? Um desejo ilimitado de consumir coisas. A sociedade do consumo. Exato, né? Parece que nós não deveríamos ser chamados de seres humanos, mas teres humanos. Porque toda a nossa, a começar de mim, todas as questões de valores, elas estão relacionadas a ter coisas. E ter coisas significa que alguém vai ter que produzir essa coisa. A produção dessa coisa consome recursos naturais. Então, a questão da poluição está relacionada também a qual é a minha vontade de consumir. Ou seja, a minha vontade for grande, significa que eu consumo mais recursos agora. É como se eu estivesse privilegiando o hoje, em detrimento do futuro. Então, me lembrei até de um roqueiro. Antigamente, na minha época lá, tinha um rock que mais ou menos falava o seguinte: o roqueiro lá, ele dizia assim, mais ou menos, né? Prometo que eu não vou cantar aqui, mas é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Pois é. Isso mostra o quê? Uma taxa de preferência no curto prazo. Melhor viver 10 anos a 1000, ou seja, melhor, no nosso caso aqui, consumindo rapidamente os nossos recursos, poluindo a água, poluindo o ar, afinal, no longo prazo, todos nós vamos estar mortos. E é melhor isso para ele, na música, do que viver 1000 anos numa velocidade menor, consumindo menos os recursos naturais. Pois é.
Você está falando uma coisa preciosa, a questão da velocidade no tempo, que as coisas vão se dando, né? Sim. E esse processo de produção, ele é natural, vai tendo novos recursos, mas como você bem falava, ele gera também, esse consumo desenfreado, ele gera muito resíduo. Sim. E aí a gente poderia citar vários deles. No processo industrial, é natural que há produção de resíduo. Sim. Mas também há tecnologias que podem se adequando para poder dar destino a esses resíduos. Nós sabemos que em Volta Redonda, principalmente a partir da década de 90, final da década de 80, as preocupações ambientais por parte da empresa, CSN, e também até na consciência da comunidade, até porque 2002 foi aquela eco de 2002, né? Sim. Então aquilo provocou consciência. Da parte da empresa, algumas preocupações surgiram, né? Nós que somos oriundos de lá, a gente começa a perceber isso. Mas, contudo, algumas situações ainda estão pendentes. E elas, de certa forma não, elas agridem a comunidade. É uma questão política, de política empresarial, de política pública do município. Nós vivemos um caso emblemático de Volta Grande 4. Você conhece um pouco essa história, né? Já vai para 17 anos. Volta Grande 4 tem um problema de contaminação do solo. Como que você vê essa situação de contaminação do solo por produtos oriundos do processo siderúrgico? Zezinho, essa questão de contaminação de áreas, né? Primeiro é preciso que a gente retornando àquilo que nós estávamos falando, a sensação de poluição ou aquilo que é a poluição ótima para nós, isso varia ao longo do tempo. Então, se nós chegarmos talvez a década de 70, no século XX, quanto mais coloridas fossem as chaminés, o desenvolvimento, né? Nós estávamos muito felizes porque aquilo era desenvolvimento. Aquele sistema aquilo a gente atribuía um valor bom para aquilo. À medida que o tempo passa e a gente começa a conhecer mais, e aí você também no início falou, acho que antes aqui da gente começar aqui, a gente estava comentando, e você falou sobre a necessidade do conhecimento. O conhecimento até é bíblico, né? O conhecimento é libertador, né? Perfeito. Então, à medida que nós formos avançando, nós começamos a conhecer as questões dos impactos, dos danos ligados à poluição de várias formas, e aí nós, não queremos isso, ou queremos um certo nível de controle nisso. Então eu vejo que essas questões, por exemplo, Volta Grande 4, é preciso voltar na história para que a gente possa saber como foi que aquele bairro foi para lá. Aí professor, só falou uma coisa, pessoal, de olhar a história e ver como que ele se deu. Nós vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos, para a gente conhecer um pouco a trajetória de Volta Grande 4. Daqui a pouco nós voltamos. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Programa Cidadania Consciente, retornando no segundo bloco, conversando com o professor Marcos Vinícius, um especialista da área ambiental. E, professor, nós estávamos falando um pouco da origem de Volta Grande 4, que ele, na verdade, ele envolveu entes diferenciados para sua construção. O Estado, né, o Estado do Rio de Janeiro, o município, a empresa, né, no caso a CSN, também o sindicato
esses entes, eles têm uma responsabilidade para gerir isso, na medida que eles também tiveram responsabilidade para instalar aquele bairro. É correto Sim. dizer isso? Eu creio que sim, porque todo o empreendimento está sujeito, por exemplo, ao licenciamento ambiental, a alvarás, a permissões de vários órgãos públicos, por exemplo, né? Há um projeto que foi apresentado, enfim, tudo isso. E a necessidade de se verificar, aí normalmente na fase do licenciamento ambiental prévio, né, antes de você iniciar qualquer tipo de intervenção ali, hoje nós temos, por exemplo, a figura da avaliação geoambiental, que verifica o quê? O que era aquele terreno antigamente. Para evitar de você construir algo em cima, por exemplo, de um lugar onde foi feito um depósito de resíduos. Aquele caso de Niterói, do Bumba, lá daquele... O Morro do Bumba. O Morro do Bumba é um exemplo. Nós temos aí, aqui na região, rodovia do Contorno, com alguns locais onde foram depositados resíduos. E no mundo nós temos vários casos. Então, para evitar uma situação conflituosa, que acabe causando danos às pessoas... Então precisa dessa avaliação preliminar. Prévia, exatamente. Antes de se fazer qualquer modificação, se verifica o histórico daquela área para saber o que havia naquela área. Além disso, no caso Volta Grande 4, antes mesmo do bairro, se não me falha a memória, existiam já 2 células de resíduos perigosos. E também, se não me falha a memória, essas 2 células estavam regulares. Certo. Elas tinham a competente licença para receber. Né? Ou seja, elas eram sistemas para receber resíduos perigosos e fazer a parte delas. Então, não havia nada de errado com elas. O problema é que você tinha e tem determinadas normas que dizem o seguinte: olha, não se deve construir nenhuma célula de resíduos perigosos tão próximas a residências. E na realidade, me parece que esse também não foi o caso. As células não foram construídas próximas. As células já existiam. O bairro é que chegou perto. O que agrava, né? Então a construção do bairro foi posterior. O que, se existem normas que dizem para construir a 500 metros no mínimo, ou a 1.000 metros no mínimo de distância, é porque isso já foi estudado e já se sabe que isso pode causar problema. Então, aquela questão da matemática, né? 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Então, não construir célula próximo do bairro, ou muito próximo, isso não é bom. Então tá. Agora, construir o bairro próximo de célula mudou alguma coisa? Não. Continua sendo dando 5. Pois é, bem explicado, professor, mas agora nós estamos assim. Antes teria que ter feito essa avaliação. Ocorreu um processo contaminante, né, depois que os moradores, no seu sonho da casa própria, foram para lá e surgiram os problemas. Certo. Agora vem uma situação que o Ministério Público, outras instituições, está buscando solução. Tem que remediar. Agora se trata de arrumar um remédio para sanar, primeiro, a ferida do sonho da casa que muita gente agora fica nessa incerteza, nessa insegurança. E eu gostaria que você explicasse um pouco nessa contaminação. Ela é localizada ou ela se estende num plano maior? Ela só fica num pequeno espaço? Ela contamina além? Ela vai mais além? Zezinho, eu tive acesso no passado a alguns relatórios, porque parece que já fizeram vários relatórios. Sim. Né? Alguns relatórios eu tive acesso. Aos que eu tive acesso, na época, lá pelos idos de 2010, 2011, realmente existiam alguns parâmetros, né, alguns poluentes, com níveis, com concentrações acima daquilo que está estabelecido na resolução CONAMA 420, Perfeito. Que é de, se não me engano, de 2009. Né? Eu não sei como é que está isso hoje. Mas, você tocou nesse ponto aí de várias... por um lado tem empresa, por outro lado tem talvez o poder público, talvez não, o poder público, e tem o construtor, tem uma série de
de entidades envolvidas nisso. E tem o povo. Tem a comunidade. Tem a comunidade. Então aí, eu não sei se hoje eu estou um pouco poético, mas já me lembrei de outra música. Agora, onde... Música sempre faz bem. Onde eles falavam mais ou menos assim, para que se explicar se não existe perigo? Então, se tem toda essa discussão, eu acho que é necessário, já se apurou, já se tem muitos anos de estudo, de monitoramento, talvez de recuperação da área, talvez de remediação, e hoje nós temos 17 anos depois a situação, né, que se apresenta. Perfeito. Agora me parece que é urgente se pensar na seguinte questão: e essas pessoas que compraram sem saber o que estava acontecendo ali, me parece que elas precisam ter uma ação em favor delas, e essa ação é urgente. Né? Uma coisa é você recuperar aquilo que é a poluição, que talvez esteja na água subterrânea, no solo, que de repente está se deslocando para Rio Paraíba. Essa é uma questão técnica, e que eu acho que precisa ser resolvida, e está sendo resolvida lá na medida que estão se colocando os especialistas. Mas a outra é a questão das pessoas. Zezinho, eu não me sentiria tranquilo morando num lugar onde tantas pessoas já fizeram tantos estudos e há tantas opiniões conflitantes a respeito daquilo. Eu ficaria numa situação difícil. Pois é, o professor toca numa questão crucial nesse momento. Essa incerteza que leva aqueles moradores, porque são tantos anos de conversa e de ações, e nós vamos chamar um breve intervalo, e aí nós vamos descer num ponto que é crucial, a questão do dialogar com a comunidade, esses entes envolvidos, não algo que venha de cima para baixo, mas algo que seja construído de forma horizontal. E eu gostaria que no próximo bloco a gente aprofundasse um pouco essa dimensão do diálogo que deve ser feito por aqueles que estão envolvidos, considerando que o principal sujeito dessa história são aqueles moradores que foram para lá com o seu sonho de viver bem, morar bem, porque é um bom bairro. Sim. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Programa Cidadania Consciente, retornando no último bloco, numa conversa muito importante com o engenheiro, professor Marcos Vinícius, que é um especialista da área ambiental. Professor, nós estávamos falando de uma questão, de uma importância de interação através desses entes que estão envolvidos no processo. E até vale informar, você que nos assiste, a CSN informou que fará laudos pontuais daqueles moradores que desejarem, das suas casas, emitindo um laudo para consagrar-se em que situação que está o seu patrimônio. Acresce que, naquele local, é bom que se saiba que algumas casas foram demolidas pela própria empresa, porque se constatou uma agressão, né, uma contaminação gritante do solo. Mas essa iniciativa de fazer um laudo pontual da residência, na medida do interesse do morador, como é que você vê isso? Eu acho válido qualquer iniciativa, ou válida qualquer iniciativa, no sentido de tentar resolver o problema. Mas eu particularmente, eu acho que seria mais efetivo se nós tivéssemos, pelo lado do poder público,
ele capitaneando todo esse processo. Porque, o Zezinho, eu temo por um sentimento, eu digo assim por mim, se fosse morador num caso similar a esse. Eu me sentiria meio que sem chão, sem pai, né? Sem alguém que zelasse por mim numa situação. Tudo bem que a empresa está lá oferecendo esses laudos e contratou várias empresas, mas eu sempre fico perguntando, né? Como cidadão eu gostaria que fosse o Estado a me proteger. Opa, aí eu vou só não te cortando. Há um preceito constitucional, quem que deve administrativamente, lembra na nossa conversa inicial, quando da instalação daquele espaço habitacional, quem autorizou? Quem que foi o principal gerente? O Estado. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado do município. E aí a empresa foi lá e fez, com parceria com Caixa Econômica, sindicato, que não vem ao caso. Mas você está falando uma coisa preciosa. Cabe ao Estado zelar pela cidade. Então, vai acontecer uma coisa que, às vezes, o poder privado, ele pode entrar e dar algumas soluções. Mas quem tem que gerir a cidade é o Estado. Do jeito que você está falando, e eu compreendo, o Estado está ausente desse processo. E isso é temerário. Me parece, assim, emergencial, né? Porque nós, cidadãos, nós clamamos, a começar de mim, falando também a meu exemplo, clamamos por atenção dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos governantes. Nós queremos que ele nos lidere. Né? Que ele puxe, por exemplo, nesse caso, esse assunto. Que a gente delega, por isso que a gente escolhe, por isso que a gente vota. Né? Não que a gente desconfie da empresa, até porque me parece que são contratadas empresas de altíssimo nível, com experiência internacional. Mas porque verdadeiramente aquele solo é solo brasileiro, é solo do estado do Rio de Janeiro, é solo do município de Volta Redonda. Então, me parece que quem deveria estar capitaneando, eu espero, que fosse o poder público. Claro, com a participação das empresas, porque você lembrou não somente a indústria, mas existem outras empresas também que participaram de todo esse processo, né? E que precisam estar ali. Porque, na realidade, me parece que a gente precisa ir direto ao ponto. E o direto ao ponto é o respeito ao cidadão. Afinal de contas, empresas só existem no papel. Elas são um número. O que existe de verdade é gente. É gente que movimenta isso. É gente que faz. E nesse aspecto aqui, eu acho que esse programa nosso hoje, ele serve até de apelo. Um apelo à CSN, aqui no caso específico de Volta Grande, porque um diretor da empresa, com muita simpatia, esteve nesse programa e assumiu um diálogo público com a cidade para fazer correções de desvios, que não é da direção dele, agora ele está na direção. Então ele falou que vai construir diálogo. Agora, o apelo que a gente faz é que esse diálogo ele não venha de cima para baixo. E aí tem o último episódio, até quando a empresa anunciou que ia estar presente no bairro, o primeiro contato que ela faz é com o poder público municipal para apresentar as suas razões e depois anuncia que iria à comunidade para fazer alguma coisa, apresentar um procedimento novo. Então, a impressão é que assim, o Estado, o município, ele toma ciência e fica assistindo. Mas o povo não quer isso, não. Ele quer o Estado gerenciando, o Estado mediando e a empresa fazendo o diálogo. Essa mediação, esse ator, a gente não sabe bem quem pode ser, tem até um ator importante, que é o próprio Judiciário, o Ministério Público Federal, que tem provocado um pouco, olha, horizontaliza isso, para poder a comunidade não ficar na incerteza, na insegurança. Porque as crianças que nasceram no ano de 2000 lá, já estão na barriga insegura. Agora, adolescente, olhando a situação de insegurança.
há necessidade, e aí o Estado tem responsabilidade. Então, fica esse apelo público, e vou acrescer mais uma situação. Qualquer laudo dado, que depois ele não tenha a verdade, isso tem implicações judiciais graves. Então é preciso a gente ter muita cautela, prudência e dizer para a empresa, o seu papel é esse mesmo, mas tem um papel maior que é daquele gerente, porque a empresa se instalou no espaço de cidade. Então, talvez só para desabafar um pouco a importância dessa análise. Sem dúvida, eu acho que essa liderança, eu torno a frisar que eu espero que seja pelo poder público. O poder público provocando essas reuniões, coordenando isso. Eu até vou mais além, o Zezinho. Eu acho que quem deveria ter monitorado aquela área desde o início deveria ter sido o Estado. Eu digo o Estado do Rio de Janeiro ou o município de Volta Redonda, mas não que a gente desconfie da empresa, não é isso. Mas eu, como cidadão, eu acho que das portas para dentro da empresa, eu me sinto confortável que a empresa faça, mas das portas para fora, eu espero que quem tome conta do ar que eu respiro aqui fora seja o poder público, em quem eu votei, a água que eu bebo, o solo onde eu piso, onde eu moro. Me parece que isso deveria ter sido feito pelo poder público. Lamentavelmente, nós estamos encerrando o programa. Só gostaria de uma fala inicial, uma fala final do professor Marcos Vinícius, agradecendo, mas que ele desse um recado para aquela comunidade que ela não vive só de incerteza, não. Ela é uma comunidade que tem muita esperança. O que você vai dizer para essa comunidade? Eu acho que é isso. A gente não pode... A gente tem que sempre continuar firme, né? Tocando a nossa vida, e eu creio, pelo que eu conheço de algumas pessoas que moram lá, tem continuado firme, acreditando sempre numa mudança, em algo que vai trazer uma melhor qualidade de vida, né? Enfim, essas questões todas, essas discussões todas, elas são difíceis, eu imagino, para quem mora lá, mas também nós temos que tentar não deixar com que isso abale muito, pelo menos, o emocional, o comprometimento familiar também, né? Porque isso pode ser eventualmente abalado por várias notícias, várias questões que nunca se resolvem. Eu acho que, mais uma vez, eu gostaria de apelar para o poder público para que uma ação fosse, não estou falando da ação judicial, mas uma atitude no sentido de colocar um ponto final, resolver isso. Chama a empresa, chama a comunidade, olha, foi feito isso, foi feito aquilo, e vamos colocar um ponto final, porque uma história muito longa pode gerar uma desesperança. E a gente não pode mais se sentir desamparado por parte dos nossos governantes. É preciso liderar. Então, está aí feito o apelo, o programa Cidadania Consciente, que dá essa colaboração de reflexão, não só para o poder público, mas também para a própria empresa, que tem parcela importante de responsabilidade nesse conflito ambiental. O programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira. Um grande abraço.